Nossas lives aí da hora certa da comercialização. Eu sou Victor Caso, sou engenheiro agrônomo, tenho ajudado aí produtores rurais a comercializarem na hora certa e com o menor risco. Então, no ano passado nós começamos um projeto de método de comercialização agrícola na prática, ajudamos vários profissionais e produtores rurais a se capacitarem, a entenderem um pouquinho mais do mercado futuro, do mercado físico, a unir as duas coisas, mas ainda assim, a grande pergunta que se fica é qual que é a hora certa de estar comercializando, qual que é a hora certa de vender a soja, o milho, quando faz sentido estar fazendo vendas, né? Então, também aí a gente trabalhando, atuando com alguns produtores, vem tendo alguns resultados, né? E com isso a ideia é trazer mais conteúdos para vocês. Então quem está aí no Instagram, no YouTube, já deixa o like também, começa a seguir quem estiver no YouTube aí. E manda sua pergunta aqui nos comentários, né? A gente vai fazendo um bate-papo e vai conversando aí durante a live. Então aproveitar esse momento aí para fazer suas perguntas, né? E hoje nós vamos entender, né? Ou buscar entender como que dá para proteger o lucro, né? Mesmo num ano com redução de safra. Então parece óbvio, né? Mas a receita da fazenda ou do produtor rural é produtividade versus preço. Então, é o quanto ele produz por hectare versus o preço que ele está comercializando aquela produção. E ele, né, o grande parte dos produtores rurais, ou todo evento técnico que você vai, todo agrônomo, todo dia o que você ouve falar é aumentar a produtividade. Produzir mais, aumentar a produtividade, produzir mais, aumentar a produtividade. Esse é o tema principal de dias de campo, de todo o agronegócio. Isso é importante, né? O papel de fato do produtor é produzir. Quanto mais ele produzir, mais receita ele deveria gerar. Mas nós temos visto aí nos últimos 2 anos que não necessariamente produzir mais é onde traz mais resultado, né? E no final do dia o produtor ele quer ter lucro, né? Isso é o mais importante. O que importa é lucro. Um colhe 60, o outro colhe 80. Beleza, quem teve lucro? Quem pagou as contas e conseguiu investir mais para o próximo ano. Então acho que essa é a verdade no final do dia, é a linha, né? Não é quem produziu mais por hectare, não necessariamente é quem está fazendo mais grana, né? Então como que dentro da propriedade rural o produtor pode buscar proteger essa margem de lucro? E como que ele pode fazer isso ainda sem necessariamente ter que produzir mais? Porque produzir mais está ligado com o investimento. Então, pegando um pouco aí a parte agrícola, né? Tem lá, se você pegar um pouco mais a parte agronômica, o barril de Lewis, né? Então, você tem lá os nutrientes e aquele que tem menos é o que limita a produtividade. Então, se você quer produzir mais, você tem que ir lá e investir mais, colocar mais insumo, fazer mais aplicação, escolher uma semente de melhor tecnologia. Só que quanto mais você vai investindo, mais caro é o custo. Claro, você quer produzir mais, só que também mais alto é o risco. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, aí eu não vou responder. O que vale mais? Você ter um risco muito alto para poder ganhar mais, né? Então você investir muito numa safra para produzir muito e se der certo, muito bom. Ou você ter um risco médio, né? Uma safra com investimento médio, e aí sim apostar em preços ou em mercado sem ter que apostar muito no investimento. Você corre menos risco nos custos, né? Então fica aí. Às vezes eu vejo, né, no dia a dia as pessoas criticam, o fulano não investe tanto, mas às vezes o cara está tendo um risco menor, um custo menor, uma produtividade média, a margem de lucro dele é melhor do que aquele que produz 80, 90, mas está gastando 70, né? Então acho que isso é uma reflexão para ser feita aí. Mas voltando lá, falar um pouquinho mais sobre receita, né, versus produtividade. Então, pensando, vamos colocar aí 60 sacos de soja, uma soja de R$150, que é o que nós tínhamos aí ano passado. Nós teríamos uma receita de R$9.000 por hectare, por exemplo. Hoje, com a soja de R$110, você precisaria ter uma produção de 82 sacas por hectare dentro dessa mesma área para você manter os R$9.000 lá, vamos dizer assim, por hectare. Que é muito difícil, né? Vamos dizer assim, se aumentar a produtividade, ainda mais num ano como esse.
Então, qual outra alternativa você teria para tentar buscar melhorar essas receitas, né? Uma das alternativas é quando você formar o custo, e aí vem o primeiro passo, né? Você tomar a decisão de travar custo baseado em histórico, né? Então, alguns produtores, por exemplo, aqui no Mato Grosso, eles usam uma referência de 18 sacas de soja por 1 tonelada de 0,1818. Essa é a referência que o pessoal tem. Quando bate essa referência, eles acabam travando aí os custos. Ó, seja bem-vindo, pessoal, aí a Suzane, a Aline, o Marcos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Eu tô devendo algumas coisas para a Aline, eu mando logo depois da live, eu prometo. E aí, então falando disso, primeiro driver que você vai ter ali é custo, né? Então você tem que travar custo na primeira perna para então você conseguir proteger uma margem de lucro, você estimar uma margem de lucro para depois estar protegendo ela, né? E eu acho que isso é uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade às vezes de ter definido qual que é o custo que você pretende ter para aquela safra e no mesmo momento que está comprando, está vendendo. O pessoal chama às vezes de barter, né? Barter geralmente é quando você envolve algum tipo de operação de crédito ou à vista, quando você tem as relações de troca, né? E aí a gente tem que pensar nesses dois lados. Então, o custo seta qual deve ser aí a margem que você consegue projetar. Mas como assim o custo seta qual a margem? Infelizmente, o agronegócio ele se move em ciclos. Então, em alguns momentos, como o que a gente teve 3 anos atrás, a soja a R$150, se sobrava 10 sacas por hectare, 150, você tinha R$1.500 de margem por hectare. Esse ano, com a soja, vamos colocar aí de R$110, você vai ter R$1.100 por hectare. Então, você tem uma margem menor e isso é inerente ao negócio, ao agronegócio. Quando o preço sobe, todo mundo ganha. Isso que é bom. Quando a soja sobe, o caminhoneiro ganha porque o frete fica mais caro, as revendas ganham porque elas ganham lá percentual sobre faturamento, então o consultor técnico também ganha, o vendedor também ganha, o produtor rural ganha mais, todo mundo ganha quando o produtor está ganhando e todo mundo perde quando o produtor está perdendo, né? Até se vocês forem ver os resultados das empresas, das revendas aí do último ciclo, todo mundo se lascou. Por quê? Fizeram a meta quando a soja estava alta, né? Soja e milho em preços muito altos. E aí, com essa queda de preços, aquela meta muito alta ninguém consegue mais atingir porque a soja caiu de preço. Então, todo mundo perde quando o produtor perde. Inclusive o Brasil, né? O PIB também é a quantidade de produto vezes o valor que você exporta. E a gente vê que com a soja com valor menor, você exporta menos dólares, vamos dizer assim, então você vai ter um reflexo negativo no PIB esse ano, no percentual aí que conta o agronegócio, muito em função dessa queda de preços de soja, de milho, né? Principalmente soja, que é o produto aí que a gente mais exporta, né? Então acho que essas duas coisas são importantes a gente entender. A gente está no mercado, o mercado é maior do que nós, a gente é tomador de preço e o custo é o que vai setar quanto você consegue estipular de margem dentro do próximo ciclo. E aí eu trouxe aqui para a gente fazer alguns exercícios, né? Eu deixo uma dúvida aí de qual deve ser o custo para a próxima safra. Então alguns produtores já estão travando o custo 24, 25, principalmente no Mato Grosso, outras regiões acabam tendo fechamento mais tarde, mas é importante você entender qual deve ser o custo, e aí você pode ver custo de duas maneiras. Uma é você olhar o custo por hectare, então você já sair com ele travado lá, então 30 sacos por hectare, 40 sacos por hectare, ou então reais por saca, e você olhar, bem, historicamente eu colho 60 sacas, então se eu tenho um custo lá de R$5.000, 60 sacas que divide, a minha soja, o custo por saco é de R$83. Eu não posso vender abaixo, porque senão eu estou tendo prejuízo. E aí você pode projetar a margem em cima desse custo. Então se eu tenho lá R$83 por saca de custo, se eu quiser fazer 20% de lucro, eu tenho que vender a soja no mínimo a R$99 por saco. Aí fica aquele dilema, né? Eu posso vender 60 sacos antes do plantio? Não.
Não pode, porque isso compromete físico, e se der um problema como nós tivemos esse ano, e tem tido redução de safra, você fica devedor no contrato físico, né? O contrato físico é uma faca de dois gumes, ele te ajuda a travar custo, garantir fluxo de caixa, garantir armazenagem, mas ele traz esse compromisso de ter que entregar. Então, o que pode ser feito? Você pode buscar proteger preço nessa faixa de R$ 99,00. Como? Bem, travando físico, que você pode travar antes do plantio, então você pode travar 20, 30, 40% antes do plantio. Então lá de 60 sacas, 40%, você pode travar 24 sacas antes do plantio. E a outra parte, a parte do seu lucro, você ir lá e fazer algum tipo de seguro financeiro. Seja ele um seguro com opções, então você comprar uma put ou comprar uma put spread, um seguro limitado de baixa. E o pessoal tem bastante dúvida, né, de como fazer e onde fazer. Tradings e corretoras têm essa opção de fazer. Você pode fazer no Brasil, tudo em reais, ou fazer até nos Estados Unidos, mas aí você tem que lidar com variação cambial, abrir conta no exterior, então não é tão viável, ou a não ser que você opere numa grandíssima escala, mesmo assim eu acho que não seria tão viável. Eu vejo grandes grupos no Brasil operando dentro do Brasil pela praticidade de levar as coisas, a contabilidade toda aqui dentro, você não tem que trabalhar com duas contabilidades, por exemplo. Mas qual que é a diferença de fazer um seguro, por exemplo, numa trading e fazer numa corretora? Numa trading, você tem dois benefícios praticamente, né? A maioria das tradings trabalha da mesma maneira. O custo de um seguro eles vão aplicar sobre o contrato físico. Então, se você já tem um volume vendido, eles vão usar aquele contrato físico como uma garantia e vão aplicar o custo lá, você paga só no final. Outro ponto é que você não tem imposto de renda sobre o ganho de capital quando você faz um seguro na trading. O que isso quer dizer? Se você ganhar R$10 numa trading, numa opção, vamos dizer aqui de alta ou de baixa, mas pensando no seguro aqui de baixa, você não precisa pagar o imposto de renda, porque é um ajuste de contrato. Então você tinha uma soja de 100, ela virou uma soja de 110 e tudo bem, você paga o imposto normal de comercialização. Agora na corretora, o mercado entende como uma especulação, né? Você pode declarar como hedge, mas você vai ter lá, ganhou R$10, tem que pagar 15% de imposto para o governo. Então você vai pagar R$1,50 por saco caso você ganhe R$10 com a corretora. Outro ponto de corretora, quando você faz a operação, você tem que pagar ela em cerca de 72 horas ou ter um limite de crédito, um banco eventualmente aprovado para fazer esse tipo de operação. E também outra questão da corretora é que caso aquela operação não dê lucro, ou seja, você perca o valor que você comprou o seguro, você pode usar esse valor como uma despesa de hedge, uma despesa de proteção no seu imposto de renda e lançar aquilo como um prejuízo ou alguma coisa nesse sentido de que você gastou para se proteger, então aquilo vai abater no imposto de renda. Então essas são as diferenças do como e do onde você pode fazer. O importante é você definir quais são os custos, definir qual é o preço mínimo de venda por saca e estar buscando fazer esse seguro. Especialmente esse ano, pensando no produtor que tem redução de safra, que tem quebra de safra, que não consegue mais vender grão, ele não tem como se expor no físico, mas ele também não pode perder o preço mínimo de produção. Então, por isso que esse é o tema desse episódio de hoje, é lucro protegido, né? Ou seja, é você ter um preço mínimo de comercialização. A partir do momento que você travou o custo, você ou vende o físico ou faz um seguro para garantir não só o custo, mas já lançar a margem junto, né? Então eu vejo o produtor muito acostumado a travar custo, mas ele esquece de travar a margem. E é muito importante quando ele faz o custo, ele travar a margem junto, porque aí ele já dorme tranquilo, ele sabe que ele paga as contas e ainda sobra 10, 15, 20% em cima daquilo lá. E o resto, né? Mas tá, ainda vamos dizer que sobra, o produtor colha muito bem, seja um ano muito bom e ainda vai sobrar produção. Nesse caso, vamos dizer ali que de 60 sacas ele saiu com 33 travados de custo, lançou mais 4 sacas de margem já vendida, fechou com 37 vendido num momento de estágio vegetativo, enchimento de grão, tá bonitinho, pré-colheita. Ainda sobra 23 sacas de 60.
como proteger, como que fazer com essas 23 sacas que só pode ser vendida depois. Esse sim é o volume de você especular mercado ou de você querer apostar, querer deixar para amanhã. Esse é o volume onde você tem margem ou mais margem para trabalhar, porque você já está com o custo travado, está com a margem travada ou protegida, e o excedente que vier, aí sim faz sentido você estar fazendo outros tipos de comercialização, comparar um custo de armazenagem versus um cenário de mercado, resolver vender para fazer caixa e fazer uma aplicação. Então aí sim faz mais sentido trazer isso para dentro da propriedade. Perceba que isso é um conteúdo que parece muito simples, às vezes até meio óbvio, mas é bem disruptivo, principalmente quando você pega produtor rural que não está habituado a unir o mercado financeiro com o mercado físico, né? Entender a correlação dos dois. Ele não está habituado a entender que, poxa, se Chicago continuar caindo, a minha margem vai acabar e eu vou ficar no 0 a 0 naquele ano. E se eu não posso vender físico, existem alternativas para você tentar pelo menos proteger o nível de preço. Porque se a soja subir, vamos pensar num cenário aí que a gente tem um repique de preços, você vai vender o grão melhor. Então, se você vai vender melhor, aquele número lá, receita, produtividade versus valor, você vai ter uma receita maior. E nesse cenário, você vai capturar mais margem até do que você tinha estimado no começo do plantio. E outro ponto também, né, outra objeção que o pessoal tem é que em anos bons, né, quando o mercado sobe, ninguém quer nem saber de gerenciamento de risco, de travar custo, o pessoal quer surfar a onda. E é possível fazer esse gerenciamento de risco também em mercados de alta, mas a gente tem que entender fundamento de ano a ano para estar se posicionando. Por isso que tem que ter um plano pré por comercialização e acompanhando essa evolução de mercado para mudar aí os cenários, tá? Vamos lá. Acho que isso não é uma solução, tá, pessoal? Para quem tem quebra de safra, para quem está colhendo 10 sacos, 15 sacos, nada, não está colhendo nada. Não é uma solução, porque aí a solução é seguro de banco, é seguro agrícola, não é seguro de preço. Porque se você tem zero produtividade vezes R$2.000 um saco de soja, você tem zero receita. Então, as soluções, as ferramentas de comercialização agrícola, elas são para produtividade. Se você não produzir muito ou mínimo para cobrir os custos, você pode capturar um ganho de mercado, isso pode refrescar, mas refresca, mas não resolve. Então, quando tem quebra de safra mesmo, aí é seguro agrícola, não é seguro de preço. Tem que saber dividir bem as duas coisas aí. E um passo a passo interessante que eu deixo para vocês hoje aí. Primeiro é fazer um levantamento de custos para a próxima safra, ou fazer uma estimativa do que acha que vai ser a próxima safra, ver o histórico para estar fazendo essas travas aí. Entender quantos por cento você tem vendido hoje e qual é o preço médio de venda que você tem também, para saber, beleza, se eu tinha lá no início, né, uma soja de R$150, eu tenho X sacas vendidas, quanto de receita eu já tenho, quanto mais eu preciso vender para proteger não só o custo, mas também proteger a margem, né? E aí também um olho no mercado, um olho no peixe e outro no gato, né? Então é interessante fazer um levantamento a campo para estimar a produtividade. A gente está vendo aí o Rally de Safra vai começar em escala nacional, acho isso muito bacana para a gente ter uma ideia melhor do que vai ser a produção esse ano, mas principalmente a gente fazer esse levantamento dentro da própria propriedade, porque cada um é individual, né? E principalmente esse ano tem soja de tudo quanto é tipo. Então, tendo uma condição melhor, tem como você se expor um pouco mais em vendas de físico. Tendo uma condição pior, não pode mais vender grão físico, é melhor então você ir lá e fazer algum tipo de seguro, algum tipo de hedge, né, de seguro de preço para garantir preço mínimo. Porque se nós tivermos um avanço de colheita no Brasil e a América do Sul tem muita soja, pondo pressão em Chicago, mas pensa um início de colheita, um início de plantio muito bom americano, deve pôr mais pressão em Chicago, se isso acontecer, claro. E pode ser que os preços não voltem. Essa ideia de que segundo semestre o preço volta, a gente viu ano passado que não voltou. Então é importante se proteger, né? Eu acho que não tem nenhuma promessa, não tem nenhum guru, não tem nenhum salvador da pátria,
mas é importante você proteger preços dentro do pior cenário possível. Então, se tiver muita soja na América do Sul, Estados Unidos plantar mais soja no ano que vem por incentivo de Chicago, por um preço melhor, correlação soja-milho, Chicago sofre mais e o preço cai mais. Então, não estou falando que vai acontecer isso, a gente precisa acompanhar ali março, abril, mas tendo um bom plantio lá, põe mais pressão, como aconteceu nos últimos 2 anos, é só a gente olhar gráficos lá. E com isso, né, eu acho que o tema principal é proteção, é travar custo e proteger lucro, porque isso traz prosperidade e continuidade no negócio aí, para todo mundo que está dentro do agronegócio. Traz segurança, tanto para o produtor rural, quanto para as revendas, as tradings. Eu acho que isso é uma mensagem importante de ser trazida, que isso traz segurança. Ninguém gosta de passar um ano renegociando dívida. É muito ruim para quem produz, é péssimo, eu acho que é o pior cenário, mas é muito ruim para quem renegocia também. Então, a cadeia toda perde quando o produtor perde. Eu acho que esse é um papel importante que eu venho desempenhar aqui nas redes, que é trazer informação para a gente não ter, né, ou a gente minimizar aí problemas de comercialização, dos quais eu tenho vivido nos últimos anos aí, tá atuando em compra, atuando com opções derivativos e hoje também atuando aí na parte de venda, né? Então a gente vê isso acontecendo ano a ano e é muito triste quando acontece alguma coisa nesse sentido. Podia ter sido evitado. Você fala, poxa, mas o mercado deu oportunidades, tem dado, tem ferramentas, aí ninguém falava, ou muito pouca gente fala desse tipo de coisa, né? Então, acho que esse é o primeiro passo a passo, né? Levantar os custos, saber quanto tem vendido, preço médio de venda, um levantamento a campo, expectativa de safra agora, e também você ter aí um plano e executar esse plano. Eu acho que esse é um ponto também que o pessoal tem dificuldade, até faz um plano, mas na hora de executar, vem o diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? O anjinho fala, faz. O diabinho fala, não, deixa para amanhã que amanhã melhora. E nem sempre, né? Nem sempre, principalmente em anos cíclicos aí, como a gente tem passado. Então, acho que esse era o tema de hoje. Quem tiver dúvidas aí, perguntas, eu gosto que o pessoal contribua, isso enriquece bastante. Manda aqui nos comentários, eu vou estar respondendo depois, vou estar postando a live lá também. E até a próxima. Quem chegou agora aí, por favor, depois pode rever a live, tanto no Instagram aqui quanto no YouTube. Deixa o like aí, se inscreva e começa a me seguir também. Gente, obrigado, boa noite e até a próxima live aí, nossa quinta-feira, tá? Um abraço, valeu!